continuidade, então, a 1 Pedro. E já vimos a primeira divisão, que trata dos incentivos, porque essa carta tem o propósito de encorajamento. É para nos encorajar a honrar a Deus. Porque as oposições são crescentes. E o sofrimento é uma certeza. Então existem os incentivos espirituais, que é uma esperança imortal, ele nos dá a vida eterna, para quem nós os que cremos. Uma herança indestrutível, uma pátria celestial, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma proteção inviolável, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Uma alegria inexprimível. Alegria é fruto do Espírito. E alegria em meio a sofrimento, em meio à oposição crescente, é algo sobrenatural. É o Espírito nos dando conforto em meio a circunstâncias difíceis. Para isso nós precisamos desenvolver uma fé inestimável. A única fé salvadora é a fé em Jesus Cristo. Nenhuma outra fé salva. Nenhuma outra devoção salva. O Salvador é somente Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar de aspectos da glória futura no presente. Alguns aspectos. Somente se amarmos, confiarmos e nos alegrarmos em Cristo. Então aí nós estamos caminhando em esperança, em fé, na pessoa de Jesus. Essa é a primeira divisão da carta que já vimos. Segunda divisão da carta, caminhar em santidade. Deus é santo, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Deus é Pai e nos ama. Precisamos valorizar isso em nossas vidas, na nossa fé. Ele nos deu uma nova natureza em Cristo. E essa nova natureza precisa florescer em amor e pureza. Então eu creio em Jesus, tenho uma vida transformada e vivo conforme a ação do poder de Deus na minha vida, porque eu tenho uma nova natureza que alcancei em Cristo pela fé. Com isso também fomos feitos edifício de Deus. No Antigo Testamento, a presença da glória de Deus se fazia no Santo dos Santos. O Shekinah, a presença da glória dele. Hoje, a presença do Espírito de Deus está em nós. Nós somos habitados e selados pelo Espírito Santo. Nós quem? Os que cremos. E além de edifício de Deus, nós somos também sacerdotes. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Nós entramos a qualquer momento pelo sangue de Jesus. No tabernáculo celestial e temos acesso ao trono da glória do Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo. Só que quem não crê está debaixo de condenação. Por isso precisamos pregar, devemos ser crentes proclamadores das virtudes de Deus. Olha quantas virtudes aqui para pregarmos. E chegamos no ponto que estamos trabalhando a terceira divisão da carta. A terceira divisão da carta fala de relacionamentos que devem refletir submissão às autoridades. Então vimos que a exortação geral, isso para qualquer cristão, é viver como peregrino e forasteiro. Se somos da família de Deus, nós não somos deste mundo. Nós temos que viver como forasteiros, peregrinos aqui neste mundo. Outro aspecto é que nós devemos nos sujeitar ao governo humano. Toda instituição humana é colocada por Deus, está debaixo da sua soberania. Mesmo os maus governos, porque com certeza há um merecimento de um mau governo quando isso ocorre. Sujeitai-vos aos seus senhores, aqui
naquele tempo de escravidão, o senhor, o proprietário da pessoa, ou nos nossos tempos, onde temos patrões, temos pessoas com cargos acima de nós, então devemos nos sujeitar, ser submissos aos senhores. Essa é a vontade do Senhor. Sujeitai-vos aos maridos, esposas. As esposas têm o papel de auxiliadora idônea, aonde o marido é o cabeça dela. Sujeitai-vos às esposas. As esposas são co-irmãs, são herdeiras da mesma herança, estão na mesma missão, por isso elas devem ser submissas. O que quer dizer submissa? Capacho? Não. Submissão. Os homens têm uma missão de servir a Deus e as mulheres estão na mesma missão, submissão. Então, é um aspecto sacerdotal, é um aspecto de servir a Deus e não um aspecto de fazer a menor. Questão de serviço a Deus. E hoje nós vamos trabalhar sujeitai-vos uns aos outros. Note que aqui ele está chegando numa conclusão. Ele vem com uma série de sujeições e agora ele vai fazer o arremate final. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Volta no 8. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar a trabalhar o nosso texto e ver o que o Senhor tem a nos falar quanto a essa sujeição uns aos outros. Sujeitai-vos nos relacionamentos comunitários. Precisamos de uma vida plena, completa, em virtude de uma índole vingativa que tenhamos. Sabe o que é índole? Índole é o seguinte, você pega um cachorrinho mansinho, ele abana rabo, ele brinca com você, ele tem a índole mansa. Você pega um pitbull, ele pode te atacar, ele tem uma índole má. Os homens são assim também. Tem pessoas com índole má, mas não existem pessoas sem índole má. Tem menos mal e tem muito mal. Todos temos índole. E é disso que o texto que nós precisamos estar livre da índole vingativa. Muito bem, versículo 8. Finalmente, sede todos. Esse finalmente dá ideia de resumo, dá ideia de conclusão, que está se dirigindo a todos nós. Finalmente, sede todos. Então, a mensagem para todos nós. Qual é essa mensagem de sujeição para todos nós? Que sejamos todos de igual ânimo. O que é igual ânimo? Unidade. Precisamos entender isso. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Unidade é cooperação em meio à diversidade. Olha só, ele está falando aqui de unidade e não de uniformidade.
Uniformidade, todos temos que ser iguais. Tá? Unidade, nós temos que ter um igual ânimo de convivermos com diferenças. Essas diferenças podem ser várias. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é unidade. Então, o que o apóstolo Paulo, no caso, está falando com a igreja de Filipos? Ele deseja a unidade deles em Cristo. Mas essa unidade, ela também atinge a igreja como corpo. E como corpo, aí é uma outra questão. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 4. Então, esse Filipenses, ele fala de trabalhar juntos em harmonia, deixando rixas insignificantes. Agora ele vai vir para os aspectos daquilo que Deus fez por nós. Quando nos salvou, ele nos deu dons. Tá? 12:4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, que corpo ele está falando? O corpo de Cristo. Quem são os membros? Os membros da igreja. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada membro tem uma função. 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. 6. Tendo, porém, diferentes dons, olha aí, aqui, de unidade com diversidade. São diferentes dons, mas devemos ter uma unidade no corpo. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé. Então, um dos dons é o quê? Profecia. Vamos seguir mais um pouquinho para ver os demais dons. 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Notem, são diversos dons. Mas na unidade do corpo de Cristo, na família de Deus. 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui estão os dons. Desses 7 dons, aquele que crê tem pelo menos um. E ninguém tem todos. Por isso tem uma diversidade numa unidade no corpo de Cristo. Tá? Muito bem. Diante disso, nós vemos então a intenção da sujeição, de buscarmos essa unidade em Cristo, ou seja, de igual ânimo. Voltando ao nosso texto lá, Caldinho, 3:8. Igual ânimo. Compadecidos. Compadecido é sentir a dor do outro, é sofrer com ele, com atos de amor solidário, é se envolver. No grego, a ideia aqui é de víscera, de entranhas, é algo profundo que vem de dentro. Lucas, capítulo 10, versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Então está lá um viajante, caído na estrada, ferido, e o samaritano está passando por ele. E o samaritano compadeceu-se dele. Ele tomou aquela dor para ele.
de maneira muito forte, sentindo como se ele tivesse ferido. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio, se compadeceu. Note, é essa orientação quanto ao convívio da igreja. Unidade e se compadecer. Voltando lá no 3:8, Claudinho, por favor. Fraternalmente amigos. Fraternal é como se o irmão de fé fosse como um irmão de sangue, como os próprios irmãos, com afetividade, com amor, amor profundo, amor sacrificial, amor amigo, amor disposto a dar a vida. Não é qualquer amorzinho, não. Fraternalmente amigos, disposição de dar a vida. Aí que a gente vê que as coisas ficam difíceis. Porque ele está falando de algo que é fruto do Espírito. É algo que vem de Deus, não está em nós, em nossa natureza. Nós temos que produzir aquilo que Deus fez por nós. Deu a vida por nós, na pessoa de Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos lembrar que na época de Roma, quando os irmãos eram sacrificados na arena lá, o que chamava a atenção do povo olhando eles na arena? Vejam o amor que eles têm um pelo outro. Lá na hora de morrer. Era o que se falava às pessoas que estavam vendo a morte deles. Será que o Senhor espera isso de nós? Com certeza. Com certeza. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão é esse, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Dar a vida, sacrificialmente. Servir ao Senhor é um serviço sacrificial. E não é um serviço do profissional da fé. É um serviço do cristão. De cada membro da igreja, de cada um que foi resgatado pelo seu sangue. De cada um que ele chama de amigo, porque ele se deu. Por nós, por mim e por você. Fraternalmente amigos. Voltando lá, Claudinho, por favor. 3:8. Misericordiosos. Aqui está a combinação, na misericórdia, de compaixão, de benevolência, de bondade para com os que estão em miséria. Aqui, a palavra miséria não está implicando em você morar debaixo da ponte. Não é isso.
mas você está numa situação tal, de tal prova, de tal tamanho, que você está numa situação miserável. Aqui entra a misericórdia. Aquela pessoa que vem de coração, misericórdia, córdia, cardíaco, córdia, é coração, tá? Então, no hebraico, a palavra não é coração, no hebraico a palavra é útero. Amor como de mãe pelo filho. A mãe se doa, a mãe se dá, a mãe tem misericórdia do filho. Essa misericórdia que o texto está falando. Uma misericórdia uterina. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por isso ele nos chama de amigos. 5. E estando nós mortos na miséria, em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Três, 8. Humildes. Humildes. Humildade significa dependência de Deus com alto sacrifício. Ou seja, colocando uns aos outros antes de si mesmo. As coisas de Deus acima das próprias coisas nossas. Isso é humildade. Note-se que precisamos desenvolver humildade. Perceba que todas essas virtudes espirituais que foram colocadas são aprendizados daquilo que o Senhor deseja da minha e da sua vida. Como igreja, nós temos que ser isso. Como irmãos, nós temos que ser isso. João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é o último ato de Jesus antes de ser entregue. Ele lava o pé aos discípulos para dar o exemplo de humildade. Ele é o servo sofredor. E nós temos visto que nós devemos dar continuidade ao papel do servo, sendo servos. Versículo 9 do 1 Pedro 3, 9. Não propagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Primeiro vamos lembrar qual que é o contexto aqui que Pedro está escrevendo. É um contexto que já está ocorrendo perseguição, eles estão sendo perseguidos. E o sofrimento já está começando, está se desenvolvendo o sofrimento. Olha só, crescente oposição. É esse o contexto lá, tá? Eles estão debaixo de crescente oposição. Onde os fiéis estão sendo motivados a quê?
a sofrerem por amor. Encorajar para ter reações adequadas ao sofrimento. Esse é o contexto. Então, qual que é a atitude deles? Ter a reação adequada. Por amor. Pela justiça, sem revidar, mas abençoar em vez de amaldiçoar. Assim terá bênção por herança. Será que é só para eles? É para todos nós. Bênção por herança. Interessante que a gente vê tanta pregação de bênção. É bênção disso, é bênção daquilo. Seja abençoado, irmão, vem receber a bênção. É tanta bênção, né? Só que a bênção aqui é sofrimento. É o privilégio de sofrer por Cristo. Lucas, capítulo 22, versículo 47. O que está acontecendo? Quem que escreveu a carta? Pedro. Será que Pedro viveu alguma circunstância que isso está sendo assim, mexendo com ele, escrever isso e falar isso? Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Momento da traição. 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? O Senhor autoriza a gente reagir? Aí, antes do Senhor responder, o que aconteceu? O Pedro reagiu. 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, é o Pedro, e cortou-lhe a orelha direita. É o mesmo Pedro que está escrevendo a carta aqui, gente. Notem como o agir de Deus transforma. Nós precisamos receber essa transformação também. Esse é o Pedro que cortou a orelha do soldado, é o mesmo Pedro que está falando para nós nos sujeitar uns aos outros. Existe uma transformação que Deus opera, e é um processo. A santificação é um processo. Sem santificação ninguém vai ver Deus, diz Hebreus. E a santificação, esse processo, ele tem que ser contínuo. Se não existe um processo contínuo de santificação, quer dizer que não existe verdade na vida. E aqui Pedro, ele está com certeza com a sua emoção colocada. Ele recebeu essa transformação e deseja que nós também recebamos essa transformação. 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? 53. Diariamente estando eu convosco no que Jesus era judeu, que ele frequentava a sinagoga, o templo, e ele estava diariamente lá. Não pusestes as mãos sobre mim? Eu estava todo dia lá. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Era o momento dele ser entregue. Mas ele veio com essa missão. Ele se deu por nós.
Ele não foi, pegaram Jesus, então ele teve que levantar um plano B. Não. É só estudar as profecias bíblicas, nós vamos ver que a cruz estava programada. A traição de Judas também estava. Ele estava ciente e ele se deu por amor de nós. Por isso ele nos chama de amigos. Falando essa questão de amigos, eu me lembrei de uma coisa. Eu tive um professor que estudamos o livro de Daniel. Chamava Daniel Naves, o nome dele. E ele compartilhou uma coisa em sala de aula que ficou na minha cabeça. Ele casou, ele tinha um filhinho, e ele estava com uma criança no banco do carro, dirigindo e falando com Deus em oração. Senhor, Abraão é chamado de seu amigo. Eu também quero ser seu amigo. Aconteceu um acidente, ele teve que fazer uma freada brusca e o bebê saiu pela janela do carro. Ele falou, não aconteceu nada. Mas foi bem na hora que eu falei, eu quero ser seu amigo, Senhor. Então me dá seu filho. Esse é o ponto. Não aconteceu nada. Mas ele pediu para o filho também. O que Deus pediu para Abraão? Isaac. E aquilo ficou gravado na mente dele, e ele compartilhou isso. Né? Ser amigo. O versículo 10 ao 12, ele está citando um salmo. Vamos ler o salmo, depois eu vou encaixando o salmo, tá ok? Salmo 34, versículo 16. Versículo 12, desculpa. 34, 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a seu clamor. 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Esse é o Salmo. Pedro está citando o Salmo lá. Nessa citação, como ele está lidando com essas informações. Indo para o nosso texto lá, Claudinho, por favor. Versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O mesmo conteúdo do Salmo 12, 34, 12. Ele repete as palavras aqui. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Viver dias felizes aqui, ele não está falando para você viver segundo o seu gosto, mas você viver dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida. E não no sentido de viver para si mesmo. João, capítulo 12, versículo 25. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ou seja, tome a sua cruz e siga-me. É o texto que vai falar disso. Tomar a cruz de Cristo. Viver para Ele, segundo o que Ele tem para você. Isso vai te dar alegria, satisfação.
vai te dar razão de viver. E é exatamente isso que ele está falando. Quem ama a sua vida, perde-a. Ou seja, aquela vida egoísta. Eu vivo para mim, para o meu gosto, para minhas coisas, do meu jeito. Isso não dá futuro. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, ou seja, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor, preservá-la para a vida eterna. Voltando no versículo 10, Claudinho, por favor. Pois quem amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, para vivermos aquilo que Deus planejou para nós, precisamos do quê? Refrear a língua do mal, evitar que os lábios falem dolosamente. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É o que mais acontece. Religiosidade sem compromisso. Religiosidade sem ser amigo de Deus. Religiosidade sem querer servi-lo. Religiosidade sem querer viver para o Senhor. A religião. Voltando agora para o versículo 11, Claudinho. E ele vai estar se reportando ao versículo 14 do Salmo. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós estamos num mundo onde existe retaliação. Retaliação é um recurso que não compete para o crente retaliar o irmão. Porque o crente como indivíduo, como pessoa, com isso ele só vai intensificar conflito. Na verdade, ele está revidando, está retalhando. Então, essa é a situação aqui que é trabalhada pelo salmista e por Pedro. Romanos capítulo 12, versículo 17. Esse texto é aquele que vem logo depois dos 11. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha só. Aqui ele sai do cenário, inclusive, da igreja, perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a ação de pacificador é nossa. Enquanto depender de nós a pacificação tem que ser mantida. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que... Senhor, a vingança é dele. Chamar isso, está fazendo para mim. De Cristo. Falando para você ser pacificador. Agora, ele não está dizendo que aquele que está praticando esse ato agressivo vai ficar impune. Ele está falando que é ele que é impune, não somos nós.
20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe. O que vai acontecer? Ele trata mal, você trata bem. Ele trata mal, você trata bem. Tem um salmo que diz assim, que a palavra branda desvia o furor. A pessoa chega nervosa, gritando, você fala calmo e manso. Desarmou outro lado. A vingança pertence ao Senhor. Agora, isso é natural? Lembra que eu falei da ilha? Não é natural. Tem que buscar em Deus. Porque o normal, o natural do ser humano na sua carne pecaminosa é o quê? Já fica vermelho, já perde o controle, já a coisa já vai para o outro lado. Retaliação. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Muito bem, irmãos. Estão vendo o que é ser um verdadeiro cristão? Mas isso é isso que Deus espera de nós, que o Senhor Jesus espera da nossa vida. Mas isso eu não sei se... É isso que Ele quer, isso que Ele deseja. É isso que Ele vai capacitar a viver. Indo agora, antes de ir para o versículo 12, você me vai para Salmo 34:16, que eu quero comparar, que teve uma mudança nesse versículo. E é importante enxergarmos essa mudança. Salmo 34:16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. A vingança é minha. Salmo. Agora nós vamos para o texto de Pedro 3,12, aonde não existe para lhes extirpar da terra a memória. Pedro tirou essa parte, porque essa parte pertence ao Senhor, não a nós. Vamos lá. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Está olhando. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele está pronto para ouvir. Mas o rosto do Senhor está aqueles que praticam os males. O rosto dele está contra. Mas ele não está falando que vai extirpar da terra a eles, para não existir nem memória deles, aqui nesse texto. Porque isso vai acontecer lá na frente. A vingança é minha, diz o Senhor. Ele vai extirpar da terra e não vai existir memória daqueles que são maus. E aqui ele não colocou porque é um texto dirigido para a igreja. E na igreja não deve ter aquele que o Senhor, o rosto está contra. Não deve acontecer isso. Aqueles que praticam males. Então ele está falando destes para nós amemos o inimigo. Ah, mas o inimigo vai ficar impune? Não. A vingança pertence ao Senhor, Ele que vai retribuir. E Ele está falando que vai extirpar da terra esses homens maus. O dia da vingança do Senhor ainda não chegou. A vingança é dele. O pecado não ficará impune. Ele não vai fazer vista grossa para o pecado, ele não faz.
Então, lá no futuro, vai ter um juízo. Vai ter um trono, chamado trono branco. Jesus vai estar sentado ali e vai ter um grupo muito grande de pessoas com ele, ao lado do trono, e uma multidão infinita andando em fila indiana, sendo julgados um por um, que vão para o inferno. A questão é a seguinte: de que lado do trono você vai ser? Do lado daqueles que foram salvos, ou daqueles que vão estar recebendo o juízo que ele falou que vai retribuir e vai extirpar? Lá vai haver uma grande fila, onde vão ser julgados um por um, e o pecado não vai tratar pecado por pecado. Isso. Isso. Mas aí que entra, que assunto eu vou falar com ela? A semente da salvação, a palavra de Deus, porque é uma pessoa carente da salvação. Né? Amai os vossos inimigos. Não está falando para você pôr o inimigo dentro da sua casa. Não está falando para você tratar ele como se ele fosse bonzinho. Mas está falando para você mostrar que Deus opera na sua vida. Você trata bem ele. Você está precisando de alguma coisa, você ajuda. Você ora por ele. Isso vai fazer que a cabeça dele pese. E os seus atos vão ser como brasa sobre a cabeça dele. Tá? Então, essa é a questão. Isso. Ou não querer nem ver, realmente às vezes não está no sentimento da pessoa, né? Por isso é um ato espiritual. Né? Muito bem, irmãos. Essa é a tarefa que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Deus, nós temos uma tarefa à nossa frente. E essa precisamos ser a cura ideal é isso que devemos no mundo crescer positivo, no mundo onde os inimigos são muitos, mas todos necessitam da tua salvação. Sabemos que eles não têm mérito, como nós não tivemos e não temos. O mérito é teu, Senhor Jesus. A obra, o transformar é teu. E clamarmos se for assim transformar nós, seja que vivamos segundo o seu poder. Gratos que servir, que possamos dar uma razão para o nosso viver nessa terra. Vale a pena ser vivido. Viver para ti,
E como o Senhor me ajuda. Meu Deus. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça sobre nós a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?